Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Eu já meditei até o capítulo 9, quando eu comecei a falar a respeito de Israel, lembrando que os capítulos 9, 10 e 11, Paulo ele fala a respeito do povo de Israel. O capítulo 9 ele enfatiza a eleição passada da nação de Israel. O capítulo 10, que nós vamos meditar hoje, fala a respeito da rejeição de Israel no tempo presente. E no capítulo 11, Paulo ele vai falar a respeito da restauração futura do povo de Israel. Deus ainda tem um plano para a nação de Israel, pois ele fez uma promessa para este povo. E, claro, assim que completar a obra que o Senhor tem para com a igreja, lembrando que a igreja agora ela é composta de judeus e gentios, após completar esse período, essa plenitude, aí sim Deus vai cumprir a sua promessa que ele fez para com a nação. Até porque tem um versículo que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, diz o seguinte: que até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada. Então, nós entendemos que Deus tem um tempo específico para a sua igreja, período da igreja aqui na terra. Quando ele buscar a sua igreja, arrebatar a sua igreja, Deus, com certeza, ele vai cumprir as suas promessas na vida do povo de Israel. Mas vejamos o que diz aí o capítulo 10. Eu vou ler na NVI, que a tradução da NVI ela aproxima mais dos originais da língua grega que foi escrito, por isso é mais fácil de compreensão. Ele começa dessa forma: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Interessante aí como Paulo ele enfatiza isso novamente. Lembrando que no capítulo anterior, no versículo 3, ele diz o seguinte: porque eu mesmo poderia ser separado, anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E aqui agora ele diz o seguinte, que o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles fossem salvos. Era o desejo do coração de Paulo, era a vontade de Paulo, era a súplica de Paulo em prol dos seus irmãos israelitas que eles fossem salvos. Versículo 2: Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Por que Paulo ele podia testemunhar? E lembrando que a palavra grega aí para testemunhar é marturo. Marturo, aí vem marturel, que é a pessoa que foi testemunha, ela pode afirmar algo que ela viu, que ela experimentou. E Paulo, quando ele fala assim, olha, eu posso testemunhar que os meus irmãos israelitas, eles têm zelo por Deus. Por que eu sou testemunha? Porque Paulo, outrora, ele foi o quê? Um fariseu. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Era um zeloso da lei de Deus. Quando ele estava perseguindo a igreja, ele a perseguia devido ao seu zelo para com o judaísmo, ao qual ele pertencia.
Por isso que eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Só que o zelo deles não se baseava no conhecimento pleno das Escrituras. E Paulo, agora que anteriormente ele havia sido um perseguidor, porque ele era um judeu, lembrando que Paulo, ele era da tribo de Benjamim, então ele fazia parte da comunidade de Israel. E ele era um homem que perseguia os cristãos porque ele era zeloso para com as coisas de Deus, mas ele perseguia baseado no zelo que ele tinha, porque não tinha o conhecimento pleno das Escrituras. Então, se vocês lerem lá no capítulo 22, versículo 3 dos Atos dos Apóstolos, ele fala isso: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia e criado nesta cidade, Jerusalém, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então Paulo diz assim: eu sou testemunha porque eu era zeloso, mas o meu zelo não se baseava o que? No conhecimento. Versículo 3. Veja o que diz aí. Portanto, ignorando, ignorar é desconhecer. Então, seria o seguinte: portanto, desconhecendo a justiça que vem de Deus. Então, por isso que eles não se baseavam no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, o povo de Israel, eles procuravam a justiça baseada em seus próprios méritos e não na justiça que vem do próprio eterno Deus. Então, eles procuravam estabelecer o que? A sua própria justiça. E não se submetiam à justiça, aquela que era proveniente do Deus eterno. Até porque a justiça humana, ela é comparada a um trapo de imundícia. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, Paulo fala assim: olha, porquanto eles desconheceram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria. Veja aí o que diz o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Toda a lei e os profetas apontava para uma pessoa. E essa pessoa era Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então Jesus, ele veio cumprir toda a lei. Veja que lá em Mateus 5,17, ele diz o seguinte: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, Jesus não veio anular, destruir a lei. Na verdade, ele veio cumprir a lei. E quando ele cumpre a lei, ele morre por nós. Então, a lei, o fim da lei é Cristo. Porque agora nós que estamos em Cristo Jesus, a lei de Deus que Jesus cumpriu agora se internaliza em nós. Como disse o profeta Jeremias, que ele escreveria as suas leis nos nossos corações. Ele internalizaria a sua lei dentro de nós. Foi isso que ele prometeu. E agora, através de Jesus, que é o Logos, o Deus revelado, o Emanuel, Deus conosco, agora a lei do Senhor, ela habita dentro dos nossos corações. Por isso que é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo o que crê. Crê em quem? Crê em Jesus. Todo aquele que crer na pessoa do Senhor Jesus, ele é justificado. Eu já fiz uma meditação aqui mesmo em Romanos: justificados, pois, pela fé,
temos paz com Deus. E isso, é claro, através da pessoa bendita de Jesus. Então a lei apontava para Jesus. A lei mostrava que Jesus era o único que podia salvar. Versículo 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio dela. Olha, Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. Então, aqui Moisés ele escreveu desta forma, a justiça que vem da lei. Qual que era a justiça? O homem que observasse a lei na íntegra, lá na antiga aliança, ele viveria. Por que ele viveria? Porque ele não era um transgressor. Pois todo aquele que, lá na antiga aliança, transgredia a lei do Senhor, o que acontecia com ele? Mediante a testemunha de 2 ou 3, a pessoa era morta sem misericórdia. Mas, se o homem obedecesse à lei na íntegra, ele viveria. Por isso que, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Se a pessoa observasse a lei da antiga aliança, ele viveria. Mas se ele transgredisse essa lei, ele morreria, porque a lei não tinha misericórdia. Porque ela não podia salvar o homem. Ela apenas condenava o homem. Agora Jesus não. Jesus ele veio para nos salvar. Olha aí o que diz o 6. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem subirá, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? Mas o que diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não precisa de ir muito longe para encontrar a salvação. Você não precisa de ir aos céus para fazer Cristo de lá descer. Não precisa ir até o abismo para fazer levantar Cristo dentre os mortos. Mas o que ele diz? A palavra está perto de você. A palavra está em sua boca, está em seu coração. Que palavra é? É a palavra da fé que nós estamos proclamando. Quem? Paulo. Paulo estava proclamando esta palavra da fé, esta palavra que salva. Mas o que é que salva? Aí ele vai dizer no 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e a palavra grega aqui é kurios, Senhor, dono da minha vida. Se eu confessar que o Senhor, Ele é o meu dono, é o dono do meu coração, da minha vida, e confessar em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Veja bem, não precisa de ficar procurando distante, não. Na verdade, Jesus está muito próximo de ti, está pertinho de você. Basta você abrir o seu coração, crer no Senhor, crer que Ele é o Salvador, e assim você será salvo. As pessoas, provavelmente na antiga aliança, estavam procurando Jesus distante, procurando a salvação distante nas suas boas obras, e não estavam encontrando. E você não precisa ir muito longe, não. Na verdade, a salvação está próxima de você. Vamos aí para o versículo 10, que diz o seguinte: pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Então, quando eu creio de coração, eu sou justificado. Eu sou justificado.
e quando com a minha boca eu confesso a Jesus, eu sou salvo. E diz aí o 11: como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Outra tradução, jamais será confundido. Interessante também que esta palavra aí grega significa também que passar vergonha, corar de vergonha. Jamais eu serei envergonhado a ponto de ficar corado de vergonha. Não, porque eu criei em Jesus, eu fui salvo por Jesus, eu confiei em Jesus. Ele, todo aquele que nele confia, jamais será envergonhado, jamais passará vergonha, porque o nosso Salvador é Cristo e Ele jamais nos deixa passar o quê? Vergonha. Interessante que tem um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, preciosa de esquina, firme, fundada. Aquele que crer, não se apresse. Interessante esse versículo. Então, todo aquele que nele crê não cora de vergonha. Ele não é confundido. Outra coisa que ele diz também, olha o versículo 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então agora, através da pessoa de Jesus, ele veio justamente para derrubar esse muro que nos separava. Existia um muro que separava os judeus dos gentios. Esta barreira, existia uma barreira. Esta barreira não existe mais. Não há diferença mais entre judeus e gentios. Porque Deus, no passado, Ele chamou a nação de Israel. Na sua soberania, Deus elegeu esse povo, para que desse povo viesse o Messias. Mas agora Jesus, na pessoa de Paulo, está dizendo: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Então, judeus e gentios, agora, debaixo da cruz de Cristo, todos são iguais, todos são salvos. Versículo 13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, ele será salvo. Esse invocar aqui é quando a pessoa crer em Deus. Não é o invocar simples, mas é o invocar da pessoa que realmente deu credibilidade, que creu, que entendeu o plano salvífico de Jesus. Então ele entendeu o plano e invocou o nome do Senhor, aí sim será salvo. O livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32, diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, restante que com certeza o que o profeta tinha em mente são os gentios, os povos, as nações. Então, todos agora debaixo da cruz de Cristo seriam um povo só. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Interessante que o versículo 14, ele diz o seguinte, olha aí o 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam
boas novas. Então veja que para que alguém possa crer, para que alguém possa invocar, para que alguém possa ouvir, alguém tem que anunciar. Por isso é que ele usa aí o capítulo 52 do livro do profeta Isaías. Quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. É por isso que nós temos que anunciar que Jesus salva. Pois como alguém pode invocar? Como alguém pode crer? Como alguém pode ouvir se não há quem pregue? Alguém tem que anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E ele diz ainda: e como pregarão se não forem enviados? Por isso que ele diz: como são belos pés dos que anunciam as boas novas. Boas novas, que é boa notícia, é evangelho. É o evangelho, boas novas de salvação. Por isso que ele cita aí o livro do profeta Joel, que está lá no capítulo, profeta Joel não, profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. A citação de Joel é na citação anterior, que está lá no capítulo, está no versículo 13. Prosseguindo aí, olha só, o versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isso está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Braço aqui fala de força. E a quem se manifestou a força do Senhor? Então ele faz uma pergunta. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E o 18 ele diz o seguinte: mas eu pergunto, eles não ouviram? Quem eles? Os israelitas. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Então, o que Paulo está questionando aqui, no entanto, mediante o evangelho que foi anunciado, o evangelho do Senhor foi anunciado entre os israelitas, mas eles não creram na mensagem dos profetas. Eles não deram ouvidos às mensagens que foram proferidas pelos profetas da antiga aliança. E ele faz a pergunta: eles não ouviram? Claro que sim. Os israelitas ouviram a mensagem do Senhor. Portanto, o próprio profeta Isaías, ele já falou a respeito do Messias que viria, o Messias prometido, esse Messias que salvaria o seu povo. Mas ele disse sim. Eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, a palavra do Senhor foi falada. E aí o 19, Paulo, ele faz novamente uma pergunta. Novamente pergunta: será que Israel não entendeu? Será que quando eles ouviram esta mensagem proferida pelos profetas, por Moisés e os demais homens de Deus, eles não entenderam? Moisés foi o primeiro que disse. Isso está lá em Deuteronômio 32, 21. Moisés foi o primeiro que disse. O que Moisés disse? Ele disse o seguinte: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Vamos ver o que diz realmente lá o texto de Deuteronômio. A zelos me provocaram aquilo que não é de Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira,
Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Deus diz o seguinte, o povo de Israel me provocou. Com o quê? Com as suas vaidades, com as suas idolatrias. Eles não quiseram dar ouvidos à minha voz. Deus estava sempre levantando profetas, homens de Deus, para anunciar, para apontar para o povo de Israel aquilo que eles estavam praticando, que é a idolatria. O pecado do povo de Israel era colocado às claras para que eles pudessem entender que eles estavam transgredindo a lei do Senhor. Mas eles não deram ouvidos. Eles provocaram o Senhor a ira. E aí, o que o Senhor Deus faz? Olha, então o que eu vou fazer? Eu também vou fazer que tenham ciúmes com um povo que não é o meu povo. Então ele ia usar os gentios para despertar esse ciúme, para que o povo de Israel pudesse entender o que realmente Deus queria com eles. Por isso que farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Quem era? Os gentios. E veja o que diz o 20. E Isaías diz ousadamente, está lá no versículo 1 do capítulo 61. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Interessante que diz lá o Isaías. Vamos ler agora Isaías. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Então, quando o Senhor usou os gentios para despertar os ciúmes na nação de Israel, quando o Senhor fez isso, esse povo que não buscavam a Deus, que estavam distantes do Senhor, que eram os gentios, o que eles fizeram? Eles passaram a buscar o Senhor. Esse povo deu crédito à mensagem do Senhor. E aí o que diz Isaías lá? Eis-me aqui. Quando os gentios entenderam a mensagem de Deus e eles entenderam esta revelação e abraçaram ao Senhor de todo o coração, aí o que Deus fez? Eis-me aqui. E o Senhor se revelou a este povo que eram os gentios, que somos nós. Para encerrar a minha meditação, versículo 21, melhor dizendo, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Lá no texto, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Então, eles trilhavam os seus próprios caminhos de idolatria, caminhos de prostituição, caminhos de desobediência. Mas o tempo todo o Senhor estava enviando os seus profetas para alertar o povo de Israel que eles tinham um Senhor, um Salvador, que é o nosso Deus. Mas eles não deram crédito. O fato é que quando Jesus veio, somente uma minoria é que deram ouvidos à voz do Senhor. Os demais judeus, na época de Cristo, por mais que o Senhor falasse, ele enviou João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus, por mais que ele falasse, anunciasse o reino de Deus, depois veio Jesus falando que o reino estava ali, estava próximo, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Então, somente um pequeno grupo é que realmente eles abraçaram a mensagem do Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Como eu disse no início, está lá registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas. E assim Jerusalém será pisada, até que o tempo dos gentios se complete. Então, na atual era,
Na atual dispensação, vamos dizer assim, a porta que o Senhor abriu, ela alcançou os gentios. Nós agora estamos sendo salvos pela graça e misericórdia e bondade de Deus, porque o povo de Israel, esse povo que o Senhor Jesus veio para ele, lá no Evangelho, segundo escreveu João, logo no início do seu Evangelho, ele diz o seguinte, que ele veio para o quê? Para o que eram seus, mas os seus não o quê? Não receberam. Ele veio para o que eram seu. Quem que era? O povo de Israel. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, olha, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem? O povo de Israel, a nação de Israel. Mas todos quanto receberam, esses foram chamados filhos de Deus. E é aí que nós, gentios, entramos nessa história. Nós passamos a fazer parte da nova família do Senhor, a igreja de Jesus. Mas esta igreja também, ela tem um período aqui na terra. Quando completar o tempo dos gentios, aí sim, o Senhor virá arrebatar a sua igreja. Está lá, eu já disse, vou repetir novamente, está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles quem? Pelos gentios. Então, isso se cumpriu no ano 70, quando o general Tito ele veio com seus soldados, ele destruiu tudo aquilo ali e os judeus foram dispersos por entre as nações, e isso permaneceu até o dia 14 de maio de 1948, quando Deus, novamente na sua soberania, ele cria a nação de Israel. E hoje, a nação de Israel aí está forte. Creio eu que muito em breve o Senhor vai terminar de cumprir tudo aquilo que ele começou, tudo aquilo que prometeu para com este povo. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo, quando eu estarei entrando no capítulo 11. Até lá!